Fala galera, sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso de introdução a processamento de dados utilizando a biblioteca de pacotes Tidyverse em R. Primeiramente, parabenizar a todos vocês que estão perseverando no mini curso, não desistiram. A gente já está na terceira aula, então parabéns. Lembre-se, você já sabe de mais coisa do que você sabia na nossa primeira aula, ok? Galera, o que a gente vai estar vendo na aula de hoje? Vou estar compartilhando já a minha tela. Deixa eu só pausar antes. Não tinha pausado. Depois tem que... Bom, galera, o que a gente vai estar vendo na aula de hoje? A gente vai estar vendo a parte de modificação de variáveis e reestruturação da forma dos nossos dados em um conjunto de dados. Bom, quais funções a gente vai trabalhar com a parte de modificação de variáveis, modificação de colunas? A função mutate, que eu já tinha comentado nas aulas passadas, e finalmente a gente vai estar vendo ela, como ela funciona, para que ela serve, né? Para criar novas variáveis, para alterar variáveis já existentes. A gente também vai estar vendo uma função auxiliar do mutate, que é o across, que serve para facilitar um pouquinho como você utiliza o mutate. E depois a gente vai estar passando para a parte de reestruturação do conjunto de dados. Então, você está mudando a forma como o seu conjunto de dados está disponível. Então, a gente vai estar trabalhando com as funções de pivotagem, pivot wider, pivot longer. A gente vai ver como que, por que às vezes às vezes a gente trabalha com conjunto de dados mais largos ou mais longos, com mais variáveis ou com mais observações. Ok? Então, a gente vai estar vendo tudo isso na aula de hoje e depois a gente vai estar continuando nossos exemplos, nossos desafios, né? Que eu já tinha comentado na aula passada. Então, vamos lá, começando a parte de modificação de variáveis, criação de novas variáveis com o mutate. Bom, basicamente, o mutate tem como objetivo criar ou alterar colunas já existentes. Então, mais uma figura, né, mais uma arte da Alison Horst, que a gente já está utilizando bastante as artes dela nesse mini curso. Então, e essa arte exemplifica muito bem como funciona o mutate. Então, tem esses bichinhos aqui, né, que são até do Wolverine e tal. E, bom, eles têm um plano que a coluna C vai ser igual a soma entre a coluna A e a coluna B. Onde não é só uma soma, sei lá, primeiro soma toda a coluna A, depois toda a coluna B e depois soma esse valor que sobrou. Não, é meio que vetorizado. Então a gente quer somar o primeiro elemento do vetor A com o primeiro elemento do vetor B, né, se a gente for considerar essas colunas como vetor, resultando nesse vetor C. E depois eles vão estar reestruturando isso em colunas. Então é basicamente isso. É uma forma vetorizada de você criar ou alterar colunas já existentes. Então, qual que é a carinha do mutate? Você vai ter seus dados, normalmente o pipe, né, porque todas as funções do dplyr e desse mundo tidy sempre vão colocar no primeiro argumento o seu conjunto de dados, então você vai receber o conjunto de dados no primeiro argumento aqui, a gente pode jogar o pipe. Então, pipe, mutate, a nova variável vai receber uma função, né, da variável já existente. Então, sei lá, aqui pode ser uma soma, alguma outra transformação, e é assim que você declara essa nova variável via mutate. Quando você faz isso, seu conjunto de dados vai ter uma nova coluna, né, uma nova variável, você vai adicionar uma nova coluna, que vai ter esse nome, né, nova variável. Aqui, se você não quiser criar uma nova coluna, você só quiser alterar alguma coluna já existente, é só, ao invés de você, né, declarar um nome novo, é só você jogar o nome da variável que já existe, desse jeitinho aqui. Então você vai fazer alguma transformação numa variável que já existe, então é só jogar o nomezinho dela e fazer a transformação que você quer aplicar. Bom, já passando para a parte de exemplos, né, para a gente começar a brincar na prática, assim, ver na prática como funciona o mutate, a gente vai estar trabalhando com um conjunto de dados disponível no Tcibble Data, que é um conjunto de dados sobre ações da Google, Apple, Facebook e Amazon, então por isso GAFA. Esse conjunto de dados traz, como que ele está organizado primeira coluna, primeira variável, vai ser falando qual que
as informações são de qual empresa, ou é da Google, ou da Apple, ou da Facebook, ou da Amazon. Depois é a data, o preço da ação na abertura do dia, o maior preço durante o dia, o menor preço durante o dia e o preço no encerramento do dia. Esse aqui é um ajuste para o fechamento. E a quantidade de ações que tinha nesse dia, ok? Bom, esse é o nosso conjunto de dados e vamos começar a brincar com ele. Primeiro, só para observar um pouquinho como está funcionando, né? E já brincando com o filter, eu vou estar passando para o R já para exemplificar melhor com vocês. Deixa eu ver se isso aqui está capturando. R. Aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Fechar aqui. Bom, o nosso conjunto de dados é esse do Teachable Data, conjunto de dados de ações. Se a gente quiser filtrar só pelas ações da Apple, a gente já viu a função filter, então a gente já sabe como faz para filtrar. Se a gente quisesse só ver, fazer uma consulta, né, só com as ações da Apple, se a gente quisesse ver como que está funcionando a questão dos volumes dessas ações, como que eles ficaram distribuídos ao longo do tempo, então a gente vê que parece ter uma tendência, né, de decrescimento, parece que tem uma variabilidade menor aqui, né, para essa parte da série dos dias mais atuais. Talvez tenha alguma sazonalidade, enfim, saindo dessa, né, a gente não vai querer entrar nessa teoria de séries, mas né, só realizando uma análise básica, descritiva aqui, a gente já sabe, a gente viu na aula passada, como fazer para selecionar só uma das empresas, a partir do filter. Mas beleza, e se a partir desses dados aqui que eu vi, eu quisesse aplicar alguma transformação para minha variável volume, né, para a empresa da Apple, né, para esses dados da Apple, se eu quisesse aplicar uma transformação para volume, como que eu ia fazer isso? Aí que entra a função mutate. Então aqui a gente tem nosso conjunto de dados. Aqui eu já joguei aquele clean names para deixar tudo padronizado, os nomes, né, tudo minúsculo, para ficar mais fácil de escrever o nome das variáveis. Então, se eu quisesse aplicar, sei lá, uma transformação 1 sobre o volume, para ver se deixa um pouquinho mais linear isso daí. Então, a gente está criando uma nova variável chamada volume trans, né? Volume transformado. Podia ser outro nome que você escolhesse. E aqui está essa nova variável. Ela sempre cai no último, como a última coluna do nosso conjunto de dados. Isso você pode mudar a partir de argumentos. A gente tem os argumentos ponto after ou ponto before, que você vai estar escolhendo, eu quero antes que esse volume trans fique antes do meu volume já, então eu posso escolher, eu quero antes que fique antes de volume. Então quando eu criar isso aqui, nossa, meu mouse está horrível. Quando eu criar isso aqui, ele vai cair antes de volume, mas é só para a parte de organização. Você escolhe como você vai querer organizar isso, ok? Então, a gente aplicou essa transformação. E como que ficou essa transformação? Só para dar uma olhadinha, né? Então, não linearizou do jeito que a gente queria, mas diminuiu um pouquinho essa tendência, eu acho, né? Enfim. A gente não vai querer entrar nessa parte de séries, mas só para estar mostrando para vocês como funciona a questão do mutate. Então, aqui a gente já transformou nossa variável volume, criando essa variável volume trans. Bom, a gente também tem uma variável aqui nesse nosso conjunto de dados, que é a variável de data, que está por dia. Mas se em vez de dia a gente não quisesse trabalhar com dia, a gente quisesse trabalhar com semana, por exemplo, como que a gente podia fazer? Então a gente ia modificar a variável dia, então a gente não ia criar uma coluna nova, que em vez de utilizar como dia, a gente utilizar semana do ano. Nesse caso eu estou utilizando uma função do Teachable, que já é parte de pacotes de séries temporais, mas enfim, a gente vai estar rodando aqui. Então, ao invés de a gente estar trabalhando com data da maneira por dia, aqui a gente está agrupando por semana. Agrupando ainda não, né? A gente está trabalhando por semana. Onde depois, se a gente quiser, a gente pode agrupar pela variável data, que vão ter observações na mesma semana. Então a gente pode agrupar e tirar uma média por semana, por exemplo, tudo a partir do mutate. Então a gente transformou a variável data, que estava em dia, para year week, né? A semana e o ano, ok? E se a gente quisesse criar duas novas variáveis a partir do nosso conjunto de dados original? Cadê? Aqui.
banco de dados original, né? A data está por dia. Se a gente quisesse criar duas novas variáveis que falasse, esse é o ano e esse é o mês. Então a gente ia lá, de novo com mutate, aqui, nosso conjunto de dados original. O que a gente ia fazer com mutate? A gente ia criar uma nova variável chamada ano, que ia extrair da data, utilizando o pacote do Bridate, e extrair da data o ano epidemiológico e depois o mês que está nessa variável data. A gente podia também utilizar só o year, não o ano epidemiológico, nem tem sentido utilizar o ano epidemiológico para acho que para ação. Só o year aqui mesmo, melhor. Que anos epidemiológicos, para quem não conhece, semanas epidemiológicas de 2023, por exemplo, podem acabar em 2024. Então meio que não respeita muito essa questão do a semana epidemiológica de um ano deve estar somente nele. Ela pode pegar um pouquinho no próximo ano, enfim. Então, criando novas variáveis a partir do mutate, depois filtrando para o ano de 2014 para a empresa Apple, né? Para Apple. Então aqui a gente criou duas novas variáveis, o ano e o mês, e por aí vai. Aqui a gente só vai ter o ano de 2014 ainda até o mês 12, ok? Bom, o mutate é algo assim, simples de entender, então você quer criar novas variáveis ou modificar variáveis já existentes, você vai utilizar o mutate. Bom, aqui também um último exemplo, que se a gente quisesse criar uma nova variável que fosse a variação, fosse a diferença entre o preço da ação na abertura do dia e no encerramento do dia, a gente cria essa variável dateChange, não sei porque eu criei em inglês, a gente está criando tudo em português, que é a variação do dia, que vai receber, cadê? A variável open, aqui, a variável open menos a variável close, que é na abertura e no encerramento do dia. E um dos argumentos bacanas também do mutate é que você pode escolher se você quer direto manter ou não variáveis que foram utilizadas na transformação. Isso você pode fazer aqui na mão também via select. Então, eu tenho aqui nosso conjunto de dados, já com a variação do dia calculada, mas beleza, eu não quero trabalhar mais com as variáveis open e close, dado que eu já tenho uma variável que é função dessas duas variáveis. Então, o que eu faria aqui? Eu select. Eu não selecionaria eu ia tirar do nosso conjunto de dados as variáveis open e close. Mas isso pode ser feito de maneira mais rápida via esse argumento .keep. Então a gente vai deixar as variáveis que não foram utilizadas. Então, usage. Então ele mantém as variáveis que não foram utilizadas nessa transformação. Ok? É um dos argumentos do mutate. Se vocês querem estar conhecendo mais, é só dar um help aqui para help, dando uma olhada na documentação do dplyr, né, que não tem só o .keep, também tem o .before e o .after que eu já tinha comentado. Importante, vocês vão perceber que tem um padrão quando você for declarar argumentos das funções do dplyr, e principalmente do mutate, que é o quê? Eu já errei muito com isso, porque assim, beleza, eu fiz isso daqui, vou querer aplicar minha transformação, só que eu esqueço de colocar o ponto aqui no keep, e ele vai criar uma nova variável chamada keep, porque essa é a base do mutate. Você pode criar várias variáveis a partir do mesmo mutate. O keep, esse pontinho é para se avisar que é um dos argumentos, não que você está querendo criar variáveis novas, ok? Então aqui ele removeu aquelas variáveis que foram utilizadas para a criação da variação dia. Bom, deixa eu ver quantos minutos já está. Vou pausar e o across eu vou falar numa próxima parte.